Então, inspirados pelas palavras do Dr. Olímpio, que nós já sabíamos de antemão, iria, né, nos brindar com uma excelente conferência, nos emocionar, passo imediatamente a palavra, para não perder tempo, a Elise Bertella, conselheira tutelar, ex-conselheira tutelar, integrante do Fórum Colegiado Nacional dos Conselheiros Tutelares. Ajeitou tudo aí já? Oi. Eu só quero ver com o menino do som se está tá ok. Bom dia. Bom, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Ministério Público, na pessoa da doutora Mônica, do doutor Murilo, do doutor Olímpio, pelo evento. Parabéns. Cumprimentar também a Associação Estadual, na pessoa do Márcio. E gostaria também de pedir licença a vocês e falar diretamente ao doutor Olímpio e a Dagmar, que cada vez que eu olho para vocês, eu não me sinto no direito de desistir, porque vocês dois representam para nós aqui no estado do Paraná a resistência. Então, cada vez que eu penso nas dificuldades da luta que nós temos, eu lembro de vocês dois. E sei do tanto que vocês lutaram para chegar até aqui. E nem por isso estão desanimados, não é verdade? Então, gostaria de uma forte salva de palmas para eles, porque eles merecem. Dagmar, fica em pé aí, por favor. Bom, hoje me foi incumbida a responsabilidade de repassar a vocês o resultado de uma pesquisa que nós começamos em 2016. Então, rapidamente, eu vou fazer um apanhado geral para que as pessoas que entraram depois ou para que alguns que ainda não conheçam saibam o que motivou. Então, em 2015, eu assumi o concurso no Instituto Federal do Paraná, sou professora do Instituto Federal do Campus Capanema, lá na divisa com a Argentina, e nós começamos, junto com a associação, a verificar e a discutir algumas necessidades de formação inicial e continuada. Então, em 2015, nós fizemos o seminário de formação inicial. Foram realizados 18 seminários pelo estado do Paraná inteiro. Então, logo após a eleição, em outubro, nos meses de novembro e dezembro, a gente fez 18 seminários pelo Paraná todo para trabalhar a instrumentalização inicial para os conselheiros tutelares, para que, no dia 10 de janeiro, tivessem o conhecimento mínimo para começar a trabalhar, principalmente aos novos. E aí, depois disso, nós, em maio, durante o Congresso Estadual, em maio de 2016, nós lançamos um cadastro e uma pesquisa dos Conselhos Tutelares do Estado do Paraná. Então, eu vou passar a vocês os resultados que nós encontramos, alguns deles, e outros a gente vai ir divulgando no decorrer dos dias aí também para vocês, mas os mais importantes da pesquisa eu vou apresentar para vocês. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês quais eram os objetivos da pesquisa. Então, o primeiro objetivo nosso era atualizar o cadastro dos conselhos tutelares do Paraná, quanto ao endereço físico, eletrônico e telefônico de todos os conselhos. Esse era o nosso primeiro objetivo. Depois, nós pretendíamos traçar o perfil dos profissionais que atuam como conselheiros e conselheiras tutelares no Estado. Conhecer a realidade salarial da classe, subsidiar o planejamento de ações da ACETEP junto aos conselhos tutelares, no tocante à luta, discussões e à formação inicial e continuada. A ACETEP, a Associação Estadual, acredita que a gente só consegue fazer a mudança, ou nós conseguimos implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do momento em que os profissionais conhecerem, de fato, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e, principalmente,
O Conselho Tutelar passa a ser mais valorizado a partir do momento que os próprios conselheiros tutelares compreendem e entendem qual é a sua função, quais são as suas atribuições. Então, justamente por isso é que a gente trabalha na questão da formação inicial e da formação continuada. Essa é uma das nossas grandes bandeiras de luta. E o nosso último objetivo, então, é instrumentalizar os profissionais para a melhoria das condições de trabalho e, consequentemente, do atendimento à criança e adolescente. Se nós estamos aqui reunidos hoje, não é por conta dos conselheiros tutelares, não é por conta dos conselheiros de direito, não é por conta de nenhum dos profissionais, somente. O nosso objetivo principal e o que nos reúne aqui são as crianças e adolescentes. Eles são os objetos ou os objetivos principais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não podemos esquecer disso. Para que a gente consiga atendê-los de forma adequada, nós precisamos saber o que fazer. Então, por isso, nós estamos aqui hoje estudando, ouvindo. Às vezes é cansativo ouvir, mas é assim que a gente consegue trocar experiências, é assim que a gente consegue aprender e melhorar o nosso trabalho consequentemente. Certo? Essa pesquisa ela foi realizada via internet, então, por um cadastro, por um formulário do Google Docs, que nós enviamos a todos os conselhos por e-mail, pelos grupos do WhatsApp, pela página do CAOPCA também. E os nossos parceiros nessa pesquisa foram a Associação Estadual. Então, a pesquisa foi coordenada por mim e pelo Márcio, presidente da Associação Estadual. Mas a gente teve como parceiros todos os presidentes das regionais, das associações regionais, e nesse momento eu gostaria de cumprimentar o Renato, que é o presidente da Associação Regional do Sudoeste, e cumprimentando ele, eu cumprimento todos os demais que aqui estão. Nós tivemos uma parceria importante também com o Ministério Público, principalmente aqui com o Dr. Murilo, com o Dr. Olímpio, que desde o início, encamparam essa luta conosco. Então, eu sou representante também do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, então também foi parceiro. E um outro parceiro importante foi o projeto Formando a Rede de Proteção, que é o projeto que eu coordeno no Instituto Federal, no campus Capanema. Só para falar um pouquinho do projeto, ele iniciou em 2015 com a proposta de oferecer eventos formativos, oferecer a formação inicial e continuada aos profissionais que atuam na área da infância e adolescência do Sudoeste do Paraná. Quando eu apresentei essa proposta no Congressul, lá em Bento Gonçalves, para o Dr. Olímpio e para a Associação Estadual, eles abraçaram essa proposta e esse projeto, e daí que surgiram os 18 seminários que a gente realizou em 2015. Posterior a isso, nesse ano, eu ampliei um pouco o projeto, pensando na rede de proteção. Como que a gente pensa a rede? Oficialmente, a rede ela é instituída pelos órgãos que compõem, pelos órgãos municipais, estaduais e nacionais. Discutindo com os meus alunos, que são alunos de educação básica, são alunos de ensino médio, que vão de 14 a 18 anos, apresentando para eles algumas propostas, eles falaram, bom, professora, acho que a gente também quer participar. E nesse ano, eu já tenho 5 alunos que fazem parte efetivamente do projeto, e a gente pensou na rede um pouquinho diferente, em abranger, na nossa rede local, lá no Instituto Federal, os pais e os alunos. Então, os meus alunos têm como missão, enfim, como o trabalho deles é se instrumentalizar para trabalhar com os demais adolescentes. Então, eles estão estudando agora os temas da violência, das relações intrafamiliares, da dependência química, da violência, como eu falei antes, em todas as suas formas, para falar com os próprios colegas. Então, nós vamos fazer alguns debates internos no Instituto, externos com a comunidade local, e eles vão estar participando também dos eventos que nós vamos promover nesse ano, principalmente o Congresso Estadual, que eu não vou falar muito, porque depois o Márcio vai comentar melhor com vocês, que a gente fará no final do ano. Então, o projeto Formando a Rede, nós pretendemos, eu enquanto coordenadora, ampliá-lo cada vez mais.
E os meus parceiros são fortes, né? A Associação Estadual, o Ministério Público, o Fórum Colegiado Nacional, e vocês que aí estão para fazer parte desse grupo que, com certeza, se nós estamos aqui é porque a gente acredita nessa área. Voltando, então, a falar da pesquisa, nós realizamos, desde maio de 2016, nós havíamos fechado ela em maio, nós reabrimos em junho de novo, para que a gente conseguisse chegar a 100% dos municípios. Ainda não conseguimos, mas por muito pouco, e quem sabe hoje seja a forma de a gente chegar nos municípios que ainda não responderam ao cadastro e à pesquisa. Então, vamos lá. O que nós perguntamos nessa pesquisa? Nós pedimos, entre várias coisas, nós fizemos um cadastro do Conselho Tutelar e nós buscamos alguns dados dos conselheiros. Então, dos dados dos conselheiros, nós buscamos identificar o grau de escolaridade, a área de formação, qual foi a profissão exercida anterior ao mandato do Conselho Tutelar, o estado civil, o número de filhos, o fone residencial, o telefone particular, o WhatsApp, para facilitar a nossa comunicação enquanto associação com vocês, o e-mail particular também, sexo, data de nascimento, qual é o mandato que está exercendo no momento e se é conselheiro tutelar titular, suplente ou se é ex-conselheiro tutelar. Porque a nossa associação é a Associação de Conselheiros e ex-conselheiros tutelares também. Nós encontramos, além disso, nós fizemos algumas perguntas voltadas ao Conselho Tutelar especificamente, onde a gente buscou saber qual era o endereço do Conselho Tutelar, o telefone de plantão, o e-mail, o fax, enfim, todas essas informações relativas ao salário que recebem. E nós identificamos na pesquisa que 7 municípios indicaram que o Conselho Tutelar não possui telefone de plantão. Que o plantão ele é feito pelos telefones particulares dos conselheiros e alguns eles nem informaram quais são os mecanismos do plantão. Então, isso são coisas que a associação, partindo dessas informações, nós também vamos acionar o Ministério Público para buscar essas informações, se de fato foi isso ou se foi apenas um erro no cadastro, certo? Então, na pesquisa, nós alcançamos 2.286 respostas. Dessas, nós tivemos 309 respostas duplicadas, ou seja, foram 309 pessoas que responderam 2 vezes e aí esses dados foram excluídos. O total de respondentes, então, nós identificamos 1.977 profissionais, conselheiros titulares, suplentes e ex-conselheiros tutelares. Nisso, nós encontramos 90 conselheiros que responderam, dos 1.977, 90 são suplentes, 17 são ex-conselheiros e 1.870 são conselheiros titulares, que estão no exercício no momento em que responderam o questionário. Com isso, nós conseguimos fazer alguns levantamentos e até atualizar as informações da própria Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado do Paraná. Nós temos no Paraná 309... Eu só vou usar o mouse, se eu conseguir, para ir ajudando vocês a visualizar no que eu estou falando lá. Então, nós temos atualmente no Paraná 399 municípios. Nós conseguimos 383 municípios que respondessem à pesquisa. Então, nós chegamos a 96% dos municípios. Nós temos hoje, com o último Conselho Tutelar, com o 10º Conselho Tutelar de Curitiba, 421 conselhos tutelares no estado do Paraná. Nós conseguimos cadastrar 402. Então, faltaram 18 conselhos tutelares responderem e 16 municípios, porque nós tivemos um município que faltaram 2 conselhos tutelares. Nós temos atualmente 2.105 conselheiros tutelares e nós tivemos 1.870 conselheiros respondendo à pesquisa. Então, nós chegamos a 88,83%.
Os municípios que nós não conseguimos, municípios e conselhos que não responderam à pesquisa, foram os municípios de Antônio Olinto, Campina do Simão, Diamante do Norte, Godói Moreira, Guairaçá, Guaramiranga, Inajá, Ipiranga, Mauá da Serra, Ortigueira, Paraíso do Norte, Ponta Grossa Leste, Ponta Grossa Norte, Rebouças, São João do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, Tibagi e Tuneiras do Oeste. Se, porventura, algum desses municípios estiverem aqui hoje, eu gostaria que, ao final da manhã, me procurassem para que a gente oriente vocês e nós tenhamos os dados dos conselhos tutelares de vocês também. Porque, na sequência, na próxima semana, a gente já vai montar a lista atualizada dos endereços de todos os conselhos. Então, se vocês não fizerem esse cadastro, o endereço, o e-mail, o telefone de vocês vai ficar desatualizado. Ok? Vamos lá. Nós buscamos identificar quantos mandatos ou qual a experiência de cada um dos conselheiros que está atuando no momento. Então, nós percebemos que 53% são conselheiros de primeiro mandato, que estão no primeiro mandato. Então, quer dizer que a grande maioria dos conselheiros tutelares que está atuando no Paraná são novos. Isso é bom. É bom porque nós temos ideias novas, sangue novo, experiências novas. Nós temos também 30% que passaram por 2 mandatos já, ou que esse que estão exercendo agora é o segundo mandato. 11% estão no terceiro mandato, certo? E os demais já têm 4 ou mais mandatos. Nós temos o que tem mais, que apresentou maior número, é um conselheiro com 6 mandatos. E aí nós podemos verificar aqui, eu fiz uma correlação só para a gente conseguir identificar melhor, e aí eu vou falando rapidamente. Nós temos 972 conselheiros tutelares titulares que são novos, que é o primeiro mandato. 568 que já tem 2 mandatos. 210 que tem 3 mandatos e 120 conselheiros que estão no 4º ou mais mandatos. Nos suplentes, nós temos 56 que estão no primeiro, 19 que estão no segundo, 11 que estão no terceiro e apenas 4 que têm 4 ou mais mandatos. Dos ex-conselheiros, nós temos 8 que fizeram 1 mandato somente, 7 que fizeram 2 mandatos, 1 apenas que fez 3 e 1 que teve mais do que 4 mandatos. A faixa salarial, isso interessa a todo mundo, né? Então, vamos lá. Esse fator é algo que a gente buscou identificar com bastante cautela e a gente percebeu nas respostas valores variados dentro do mesmo conselho tutelar. Então, o que a gente buscou fazer? Nós buscamos agrupar pelo valor que aparecia mais vezes, porque alguns conselhos tiveram 5 titulares e os 5 suplentes respondendo. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que a nossa maior quantidade, eu não sei se ficou um pouco escuro para vocês conseguem visualizar os números? A maior quantidade de faixa salarial que nós encontramos no Paraná, ela está em 47% no valor de R$ 1.000 a R$ 1.500. Então, nós temos conselheiros tutelares hoje no Paraná recebendo de R$ 800 até R$ 4.777. Então, isso, eu só vou, para ilustrar para vocês, mostrar essa coluna aqui. Então, nós temos, ou da onde surgem esses valores. Então, aqui tem os 399 municípios. Depois, quando a gente for divulgar os endereços, a gente vai colocar junto o valor que o município recebe também. Então, o valor maior que nós temos hoje no estado do Paraná é o município de Cascavel, que o salário repassado foi R$ 4.757. E o menor valor é R$ 800, como eu mostrei para vocês anteriormente. Nós temos uma média salarial no Paraná
de R$ 1.448,43. Diante dessas informações, a gente vai buscar, enquanto associação, fazer algumas discussões para auxiliar também na melhoria da remuneração a nível local e também instrumentalizar vocês no tocante às negociações municipais, porque atualmente o salário ou a manutenção do Conselho Tutelar, o pagamento dos salários, ele vem de ordem exclusiva do município. Então, a negociação tem que ser municipal. Nós temos, ventilando por aí, alguns projetos, principalmente na Câmara dos Deputados, que prevê a instauração do piso nacional de conselheiros tutelares. Porém, não é jogar um balde de água fria, né? Mas, para isso ser estabelecido, nós precisamos ter um fundo nacional, porque a Constituição prevê que o poder federal não pode gerar ônus para o poder público municipal sem que tenha uma contrapartida. Então, nós estamos nessa luta, o Fórum Colegiado Nacional também está discutindo, para a gente viabilizar essa questão. O que nós podemos também é fazer essa discussão a nível estadual, que se nós conseguirmos criar um fundo a nível estadual, aí a gente pode discutir um piso estadual para os conselheiros tutelares do Estado do Paraná. Ok? O que nós temos hoje, então, é essa realidade. Nós também buscamos identificar qual é a faixa etária dos nossos conselheiros e das nossas conselheiras. Nós percebemos que dos 30 aos 50 anos é o que se concentram mais profissionais. Então, dos 31 aos 40 anos, nós temos 30%. Então, a maioria dos conselheiros está entre 31 e 40 anos. Com 26%, nós encontramos os conselheiros de 41 a 50 anos. De 51 a 60 anos, nós temos 17%. De 61 a 70 anos, nós temos 5%. De 71 a 80, nós temos 1%. E algo que nós também precisamos identificar. Nós temos, então, de 22 a 30, 21%. E algo que nos chamou a atenção na pesquisa foi essa questão aqui dos 18 a 21 anos de idade, que nós encontramos 7 conselheiros tutelares. Então, nós vamos precisar identificar se isso foi erro de registro ou se algum município permitiu que algum conselheiro abaixo de 21, que alguma pessoa abaixo de 21 anos se candidatasse ao Conselho Tutelar. Então, isso nós precisamos também investigar. Nós tivemos 66 do total dos cadastros, nós tivemos 66 que tiveram erros de cadastro, que registraram como 2016, 2017, enfim, e aí a gente não conseguiu contabilizar. Então, de 18 a 21 anos, nós encontramos 7 conselheiros. De 22 a 30 anos, nós encontramos 384 titulares e 19 suplentes. De 31 a 40 anos, nós encontramos 549 titulares, 26 suplentes e 5 ex-conselheiros tutelares. De 41 a 50 anos, nós temos 461 titulares, 25 suplentes e 8 ex-conselheiros. De 51 a 60, nós temos 15 titulares, 309 suplentes e 8 ex-conselheiros tutelares. De 61 a 70 anos, nós temos 4 titulares, 85 suplentes e nenhum ex-conselheiro tutelar. De 71 a 80 anos, nós temos 10 conselheiros titulares e 1 ex-conselheiro tutelar, não temos nenhum suplente. Vamos lá. Na questão do sexo, então, nós percebemos que o Conselho Tutelar ele é predominantemente dominado pelas mulheres. 73% são mulheres, apenas 27% são homens. E aí nós percebemos que dos titulares, 1.365 são mulheres, 505 homens. Nos suplentes, nós temos 66
mulheres, 24 homens, e dos ex-conselheiros, 14 mulheres e 3 do sexo masculino, certo? Escolaridade. Então, nós identificamos na pesquisa que 45% dos profissionais que responderam à pesquisa têm o ensino médio completo. 20% têm o ensino superior completo. Nós temos 4 profissionais que têm mestrado, certo? 9% têm especialização e 4% têm o ensino superior incompleto. E aí a gente pode ver esses números retratados entre os titulares, os suplentes e os ex-conselheiros tutelares. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, com o mestrado, são 3 titulares, 1 suplente e nenhum ex-conselheiro. Com especialização, 160 titulares, 8 suplentes e 5 ex. Com o nível superior completo, nós temos 419 titulares, 16 suplentes e 4 ex-conselheiros tutelares. Cursando o ensino superior, nós temos 373, 25, respectivamente, entre titulares, suplentes e ex-conselheiros. Na questão do ensino médio, como é a maioria, nós temos 847 titulares, 44 suplentes e 3 ex-conselheiros. E com o ensino fundamental, nós temos 68 entre os titulares e 1 entre os suplentes. Nós, verificando essa questão da escolaridade, é que a gente está planejando a possibilidade de alguns cursos diferenciados, além da formação inicial e continuada. Então, a gente está ventilando algumas discussões com algumas instituições de ensino para a possibilidade da oferta nos próximos anos da graduação e de especialização exclusiva para conselheiros tutelares. Então, se nós alcançarmos isso, a associação vai dar um grande passo no fortalecimento. E tudo isso a associação faz em prol de vocês e com o objetivo de melhorar o atendimento à criança e adolescente, com certeza, né? Estado civil. Então, dentre os apresentados na pesquisa, nós percebemos que 58% dos conselheiros indicaram o estado civil como casados, 11% solteiros, amaziados, aliás, 21% solteiros, 6% separados e 4% indicaram outros estados civis, enfim, outras formas. Nos suplentes, nos titulares e nos ex-conselheiros, a gente percebe que, por exemplo, nos titulares a gente tem 1.105 que apresentaram o estado civil casado, e aí vem os demais, que vocês podem verificar na apresentação. Número de filhos, conselheiros tutelares, nós buscamos identificar quem é pai e quem é mãe, né? Então, nisso nós encontramos que 6% dos conselheiros que responderam à pesquisa, 6% têm 4 filhos ou mais, 15% têm 3 filhos, 18% não tem nenhum filho, 36% tem 2 filhos e 1% tem 25 filhos. Aliás, 25% tem... Desculpa. Era só para todo mundo acordar. Então, vamos lá. Então, segundo o doutor Murilo aqui, ia ter que ter uma creche, né, doutor? Então, 25% tem um filho apenas, certo? E aí a gente vê uma expressividade, os 18% que vão atuar com criança e adolescente que ainda não tem filhos. Pessoal, mais ou menos é isso que nós conseguimos, são esses os valores, e eu, seguindo o exemplo do doutor Olímpio, eu vou terminar minha fala com uma mensagem que é de autor desconhecido. Nós encontramos ela na internet junto com os meus alunos, foi um deles que encontrou. E eu trabalho sempre quando eu vou trabalhar com pais, mas agora eu vou trabalhar com vocês porque também trabalho com conselheiros tutelares. Então, o nome da mensagem é coisas que aprendi com você quando você achava que eu não estava olhando.
gostaria que a gente prestasse bastante atenção em alguns detalhes dessa mensagem. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você pegar o primeiro desenho que fiz e prendê-lo na geladeira. E, imediatamente, eu tive vontade de fazer outro para você. Quem nunca fez isso com os filhos? Às vezes os rabiscos são rabiscos, né? Mas se são das crianças, se são dos nossos pequenos, a gente guarda com bastante carinho. Eu, enquanto professora, recebo muitos e os guardo com bastante carinho. Às vezes a gente não entende muito bem, mas é toda a dedicação deles naquele momento. Então, se a gente valoriza, eles têm vontade de fazer mais. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando comida a um gato de rua e eu aprendi que é legal tratar bem os animais. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer meu bolo favorito e aprendi que as coisas pequenas podem ser as mais especiais na nossa vida. Quando você pensava que eu não estava olhando, ouvi você fazendo uma oração e eu aprendi que existe um Deus com quem eu posso sempre falar e em quem eu posso sempre confiar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazendo comida e levando para uma amiga que estava doente. E eu aprendi que todos nós temos que ajudar e tomar conta uns dos outros. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando seu tempo e seu dinheiro para ajudar as pessoas mais necessitadas. E eu aprendi que aqueles que têm alguma coisa devem ajudar quem nada tem. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu senti você me dando um beijo de boa noite e me senti amado e seguro. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você tomando conta da nossa casa e de todos nós. E eu aprendi que nós temos que cuidar com carinho daquilo que temos e das pessoas que gostamos. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi como você cumpria com todas as suas responsabilidades, mesmo quando não estava se sentindo bem. E eu aprendi que tinha que ser responsável quando eu crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi lágrimas nos seus olhos. E eu aprendi que, às vezes, acontecem coisas que nos machucam, mas que não tem problema nenhum a gente chorar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi que você estava preocupado. E eu quis fazer o melhor de mim para ser o que você quisesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, foi quando eu aprendi a maior parte das lições de vida que eu precisava para ser uma pessoa boa e produtiva quando eu crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu olhava para você e queria te dizer: obrigada por todas as coisas que eu vi e aprendi quando você pensava que eu não estava olhando. As crianças estão olhando você e memorizando o que você faz, não o que você diz. Que isso, gostaria de deixar isso como mensagem para todos nós que diariamente trabalhamos com crianças e adolescentes. Nós deixamos marcas na vida de cada uma delas, marcas profundas. Que nós possamos deixar marcas profundas, positivas. Porque o nosso atendimento não pode se resumir a números. Nós não atendemos números, nós atendemos vidas. E se nós conseguirmos fazer diferença em cada vida que nós atendermos, com certeza serão vidas que não voltarão aos nossos atendimentos. Quando a gente atende porque a gente acredita, quando a gente vai em busca, a gente tem fé. E quando a gente tem fé, a gente consegue, como o dito popular, a fé move montanhas. Nós conseguimos transformar quando nós acreditamos que transformar é possível. E eu termino dizendo que o dia que nós não acreditarmos que a transformação das nossas crianças e dos nossos adolescentes é possível, nós não temos mais que trabalhar com eles. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui
Coloco à disposição, os meus contatos estão ali, me coloco à disposição, caso algum questionamento ou alguma necessidade. E parabenizo a todos vocês que se dedicam e que buscam. O conhecimento é o que nos dá força de seguir. Muito obrigada.